Harden. A gente falou um pouquinho semana passada que ele queria jogar em Los Angeles, né? E no Lakers ia ser mais difícil, então, obviamente, ficaria o Clippers. E agora, nesses últimos dias, saiu a notícia talvez de um dos motivos, ou se não o principal motivo dele querer jogar no Clippers, que é querer voltar a jogar com o Westbrook, assim como eles jogaram no Houston, há alguns anos atrás. Mas o André chegou a citar aí, eu duvido que veremos um quarteto, né? Eu acho que vai sobrar, tirando o Harden, vai ter que sobrar para o Paul George ou para o Kawhi e para o Philadelphia, porque ninguém é bobo, né? Eu acho que não vai rolar uma troca entre Clippers e Philadelphia com o Harden sem uma das três estrelas, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho muito difícil ter esse quarteto, e se tiver esse quarteto, segurem, mas eu duvido muito. O que vocês acham aí dessa ideia do Harden jogar no Clippers e ali junto com Russell Westbrook? Eu vou começar com o Renan, porque o Renan gosta do Westbrook. Gosto muito. Ó, eu tenho um corte que eu fiz, que o Miguel fez de uma fala minha, falando que o Clippers adquirir o Westbrook era a mesma coisa do Felipe Tito comprar uma areia, né? É um problema, mas administrável, não tem problema. Vai trazer uma areia para a garagem, mas qualquer problema que tenha, tem dinheiro para arrumar. Diferente de mim, se eu comprar uma areia, eu tô ferrado, que se quebrar, eu tô só com dor de cabeça na mão. Então o Clippers, quando ele adquire o Westbrook, era aquele negócio. É um problema, mas que para ele tudo bem, tudo mais. E qual que foi o rendimento? Foi aquele maréia bem cuidado de fim de semana. De vez em quando, domingo, você ia ali dar uma volta, vai fazer uma graça, todo mundo vai achar bonito, ou aquele turbão do maréia falando alto, aquela coisa legal, sem explodir, né? Então foi isso. O Westbrook performou legal em alguns jogos, fez alguns bons jogos. Tem aquele jogo contra o Memphis Grizzlies, da foto famosa dele lá, caído dentro do garrafão. Então fez alguns bons jogos, bacana, serviu. Agora, você trazer James Harden, né? Tudo bem que é um momento que o Harden tá, entre aspas, forçando, mas você fazer algum esforço para trazer James Harden junto com o Westbrook, cara, aí você tá querendo colocar um segundo maré junto, já não tão bem cuidado assim. Você começa a mexer com a sua conta bancária para cuidar do maré ali. O que acontece? O Harden é um bom jogador, né? Um ótimo jogador, digamos assim. Mas o Harden já não é o mesmo dos tempos de Houston Rockets. Hoje ele é um cara muito mais coadjuvante, um coadjuvante de luxo, quase ali um principal jogador, do que o franchise player que ele foi no Houston Rockets. Então a gente tem que entender o lugar que está James Harden hoje. Eu não sei se dá uma mistura boa. Até hoje eu não vi esse time acontecer com Kawhi e Paul George. Aí agora você tem Westbrook, que não adicionou tanta coisa assim para esse time, tá ali, fez alguns bons jogos. E aí você traz James Harden, que ele não se deu muito bem lá em Filadélfia, mas ele tá encaixado, tá conseguindo jogar Sim. ali, tá fazendo uma coisa boa. Será que com esses companheiros que até agora não conseguiram aprovar o que o Clippers fez para tê-los, será que com eles a coisa vai girar? Não sei, cara. Eu acho que é você pegar 4 caras bem questionáveis nas últimas temporadas, juntar todo mundo num pacote só. É você pegar o seu Maré e querer pôr uma turbina de BMW nele. A chance do motor explodir é muito, muito alta. Em cima do que o Renan falou, até o Anderson colocou aí de quais jogadores, né, teria que trocar ou Paul George ou Kawhi Leonard. Acho que assim, o que o Clippers teria talvez de peças fora os dois seria enviar, por exemplo, o Marcus Morris, que eu não sei se faz tanto sentido pro Philadelphia 76ers, né? Talvez também o menino, né? O Terrence Mann, de repente pode ser envolvido nessa troca. Não sei se é um jogador também com um interesse tão grande, né? Pelo lado do 76ers. Talvez o Zubat é um pivô interessante, mas eles já têm o Embiid lá. Então, assim, são jogadores com cada um desses que eu falei, está na casa dos 16. O Morris ganha 17 milhões de dólares, né, por ano.
O Terrence Mann 10 e o Zubac 10 também. Então, para tentar fazer aí um match, né, com o contrato do Harden. Porque eu não vejo, talvez, os Sixers agora querendo absolver escolhas de draft, né, picks de draft, justamente porque eles querem continuar brigando por título, tendo ali o Joel Embiid, né? Ele não iria querer esse tipo de coisa. Eu, cara, também tô com o Renan. Acho que nessa altura da carreira seria difícil de ter esses 4 jogando junto dando certo. Primeiro, por conta de lesão. Aí a gente pode até fazer uma escadinha, né? O que mais se machuca é o Kawhi, depois vem o Paul George, depois vem o Harden e depois vem o Westbrook, que menos se machuca, ou se machuca muito pouco, né? Quase nada. Isso é uma coisa boa do Westbrook, né? Ele está sempre disponível para jogar. Isso a gente não pode reclamar. Até demais, né? Mas eu acho que, assim, os dois têm um jogo meio que parecido no sentido de não jogar tão bem sem a bola, tanto o Harden quanto o Westbrook, e de não serem jogadores importantes na defesa. O Westbrook até melhorou um pouco na temporada passada, o Harden, esquece, né? Defesa 0, né? E é um time que teve alguns problemas também na temporada passada. Claro que os maiores problemas foram a perda das 2 estrelas, né, nos playoffs, mas não vejo isso dando muito certo, tá? E fora isso, cara, talvez Norman Powell possa ser envolvido, talvez um combo aí com Norman Powell, Terrence Mann, talvez o Sixers queira aceitar de alguma forma, né, trazer outros jogadores que vão ajudar o Embiid, né, ao invés de ter uma estrela já em decadência, que é a questão do James Harden. Então, eu penso isso. Também não traria James Harden, acho que é o desejo do Harden, como o Renan falou muito bem, e tem um comentário aqui do Biel. Eu vi uma notícia que o GM do Philadelphia quer manter o Harden. Exatamente, estava lendo algo do tipo também. Eu vi que eles não estão com uma relação tão legal. O GM do Sixers é o Daryl Morey, né? E talvez por isso que o Harden tenha pedido para ser trocado. Mas não sei se, como eles já têm um relacionamento aí de um certo tempo, eles podem talvez acertar os pontos aí e o Harden resolver ficar, né? Que eu acho que é o principal pepino que o Sixers tem para descascar aí até o início da temporada, né? Mas no Clippers, falando dessa dupla, que funcionou muito legal lá em 2012, chegaram ao final da NBA, mas eram jovens, o Harden era reserva, não era titular, o time tinha Kevin Durant também, né? E Serge Ibaka também jogando muito, enfim, já não funcionou em 2020, quando ambos estavam no Houston Rockets, e não vejo isso funcionando também nessa próxima temporada, se isso acontecer. Então, eu não tentaria James Harden, eu acho que o Clippers talvez está procurando mais problemas aí. Tal da sarna para se coçar, né? Eu vejo só para emendar aí e tal e devolver para o Anderson, eu vendo pelo lado do Clippers primeiro. A fórmula pronta para poder depois a gente ficar criticando que a panela não deu certo, porque a gente está vendo aí mais de uma vez vários casos de juntar vários craques num primeiro momento aí, acho que não sei nem se ainda tem alguém que no primeiro momento fique tão empolgado e depois no segundo momento vê que a coisa não funcionou. Cara, 4 jogadores desse nível no mesmo time, às vezes alguém sobra, não vai querer ficar no banco, às vezes todo mundo titular vai ficar faltando alguma coisa nesse time, porque tem que ter um equilíbrio, não tem jeito, tem que ter o carregador de piano, tem que ter o pivô ali, dependendo do sistema do time, é lógico, mas tem que ter um pivô ali de mais presença. Então, assim, não dá para imaginar exatamente esse time jogando junto. Alguém por exemplo, se habilitaria a ficar no banco de reservas. Já começa daí. Então, para o Clippers, acho que seria um exagero. Eu diria que a palavra que define bem seria exagero a chegada do James Harden. E para o Philadelphia 76ers, é o que vocês falaram agora, cara. O time, bem ou mal, rendeu de alguma forma. E a diretoria não vai querer se desfazer. O que eu estava lendo agora, a matéria que você leu, André, provavelmente, e que o Gabriel também deve ter lido, é que, o Gabriel ou o Felipe, eu não tenho certeza, é que só vai trocar se for trazer alguém que é estrela, que seja uma estrela, ou que venha a ser uma estrela. Você citou aí Norman Powell, né? E mais o Man, né? A gente sempre confunde os dois. Seria aí no Philadelphia uma possibilidade de fazer o Maxi Man, né? Seria um novo jogador aí duplo, que aí ajudaria, de repente, num médio prazo, o Philadelphia a ter um time competitivo, porque realmente de cara, nesse momento, não seria interessante, como você falou também, trocar por escolhas de draft, não seria interessante. O Philadelphia não abriria a mão assim por pouca coisa. E para finalizar da minha parte,
é complicado, né? Essa coisa de abrir o jogo. Gente, acordei, quero sair fora. É complicado. Você vê transferido um pouquinho para o futebol, o Lukaku, que tem um ambiente muito bom lá na Inter de Milão, descobriu que ele tá falando com a Juventus. Mas como assim, cara? Você tá tudo ali, o time acabou em alta temporada, podemos dizer, e descobre que ele tá afim de ir pra Juventus. Ah, autorizei meu advogado, ou meu empresário, sei lá, a falar com a Juventus. Não, cara, você quebra o clima, o seu, de todo mundo, sabe? A torcida, fica toda uma situação complicada. Então essa coisa de sair bradando aos quatro cantos aí, que você quer sair, pronto, ele fica. Será que todo mundo vai levar de boa? Aquela coisa aí, esse cara aí que tava afim de sair, eu não sei o que é desse cara, sabe? Existe esse risco também, infelizmente. Olha, não sei se faz muito sentido. Obviamente, ninguém aqui vai saber como é que é um relacionamento dentro de um vestiário da NBA. Mas a gente Sim. está vivendo numa época, já faz tempo, de muita notícia, de muito acesso a tudo. E o Thiago falou uma coisa interessante. Em todo canto que o Harden passa, ele não tem relacionamento bom com ninguém. Cara, será que... Como é que é para os caras que já estão no time, seja no time que ele esteja, ou seja no time que ele pretende ir, o Harden e o Kevin Durant, por exemplo, eles querem trocar de time todo ano. Como será que é? Vamos imaginar os caras do Nets, os caras do próprio 76ers, os caras do Houston. Toda vez que o Harden pediu para sair e ele chegou num time que ele não conseguiu ter um bom relacionamento. Isso pesa, porque ele chega num time e os caras talvez não confiem. Se der errado, daqui um ano ele vai pedir para sair de novo. Então isso vai Exato, cara. minando. Isso vai minando o relacionamento dele. Ele fica mudando de time toda hora. Ele não passa uma confiança para o treinador. Ele não passa uma confiança que ele vai jogar no time daqui para frente. Então, acho que esse problema de relacionamento que ele vem tendo, assim como o Durant também, claro, a gente fala tudo na base do achismo, porque ninguém vai ter esse tipo de informação. Mas eu acho que isso ajuda a piorar esse ambiente e isso ajuda ele a não ter um relacionamento bom com o pessoal.